Pré-jogo de clássico decisivo. Chegamos às fases finais do Campeonato Carioca Feminino. Hoje tem o jogo de ida da semifinal entre Vasco e Fluminense, lá no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, Norte-Sul. E tudo que você precisa saber sobre esse jogo, você vai descobrir agora nesse vídeo de pré-jogo, mais um pré-jogo aqui no canal Time de Guerreiras. Primeiro, como sempre, pedir para você se inscrever, porque cada vídeo eu gravo um cenário diferente, né? Dessa vez, aqui no Maracanã, estou gravando pós-Fluminense Grêmio do futebol masculino. Não é um cenário muito favorável para gravar um vídeo com a alegria que eu trago para vocês aqui, né? Estou um pouco irritado com o resultado do futebol masculino, estou um pouco irritado com a forma que a imprensa foi tratada na coletiva do Mano Menezes, mas aqui não é um canal de futebol masculino. Apesar de eu estar no Maracanã, aqui é um canal de futebol feminino. Então, peço para você se inscrever, deixar o like, ativar aqui o sininho, porque é só o primeiro jogo da semifinal. Semana que vem tem um jogo de volta. Tem, se Deus quiser, a final, a Superliga de vôlei comendo solto. Então, tudo de futebol feminino e vôlei feminino de Fluminense você acompanha aqui com a gente. Vamos começar falando do retrospecto desse jogo. Fluminense e Vasco já se enfrentaram na história do futebol feminino em 13 jogos. O Fluminense leva vantagem, são 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Vasco é o terceiro time que o Fluminense mais enfrentou na história da modalidade, só atrás do Flamengo e do Botafogo. As diferenças aqui rápidas entre os times, questão de série de Campeonato Brasileiro, o Fluminense está na Série A1, permaneceu na Série A1, jogou a primeira divisão sendo pela primeira vez e permaneceu, e o Vasco jogou a Série A3, a terceira divisão do futebol feminino, foi campeão, subiu para 2, mas tem essa diferença. A única competição que as duas equipes jogaram juntas esse ano foi a Copa Rio. A Copa Rio, que no futebol masculino é só para as equipes pequenas do Rio de Janeiro, né? O futebol feminino ela acontece para as 4 grandes como uma pré-temporada. Então, antes do Campeonato Brasileiro, tem a Copa Rio. O Fluminense pegou o Vasco ida e volta. A ida jogou em Xerém, empatou em 0-0. A volta jogou no Nivaldo Pereira, mesmo estádio do jogo de hoje, e venceu por 2-0. Depois, cada um foi jogar o seu Campeonato Brasileiro. O Fluminense ainda jogou a Supercopa, né? Foi eliminado pelo Avaí Kinderman nas quartas de final. O Fluminense foi jogar A1, permaneceu, fugiu do rebaixamento, era o seu principal objetivo no primeiro ano na primeira divisão. O Vasco jogou A3, cumpriu seu objetivo, foi campeão também. E agora, a temporada do feminino, vocês sabem que começa com o brasileiro e termina com o estadual, né? Voltam a se encontrar no campeonato estadual. O Vasco e o Fluminense foram do mesmo grupo. O Fluminense passou em primeiro, o Vasco passou em segundo. O regulamento feminino é um pouco diferente. Os times do grupo A enfrentam o grupo B e as semifinais acontecem entre o primeiro e o segundo do mesmo grupo. Então, Fluminense e Vasco não se enfrentaram na primeira fase, ambos fizeram clássico contra o Botafogo, contra o Flamengo, e ambos perderam esses clássicos. Nem o Fluminense nem o Vasco ganhou o clássico até agora. O Fluminense ficou em primeiro no grupo porque ganhou de todos os outros times pequenos, e o Vasco ficou em segundo porque não ganhou só do Pérolas Negras. O Vasco estreou empatando por 0-0 contra o Pérolas e por isso fez uma campanha pior que a do Fluminense. Com isso, a gente tem a vantagem de decidir em casa, jogo de volta na próxima sexta, às 10 da manhã, no estádio Marcelo Vieira, em Xerém, e também a vantagem do empate no placar agregado. Se o agregado terminar empatado, não teremos pênaltis, o Fluminense avança para a final. Eu vou falar um pouquinho da escalação do Fluminense agora. Eu tenho a escalação que o Fluminense vai levar a campo, que o Hoffmann vai levar a campo, mas primeiro eu vou trazer a palavra aqui da Ju Biancardi. Ju Biancardi é setorista do Vasco, tanto do masculino quanto do feminino, mas cobre o time feminino, é da página Camisa 10 Vascaína. Ela nos deu a honra de participar aqui do pré-jogo, falar um pouquinho da equipe vascaína, do momento da equipe do Vasco, do que a treinadora do Vasco está pensando para esse jogo, e esboçou a provável escalação. Então vamos primeiro ouvir a Ju falando um pouquinho do Vasco e aí a gente volta com as escalações na tela. Fala Rafa, fala galera que tá ligada aqui no canal Time de Guerreiras. Eu sou a Ju Biancardi e vou trazer as últimas informações do futebol feminino das meninas da colina do time feminino do Vasco da Gama. Muito legal a gente estar aqui falando de futebol feminino, fomentando essa modalidade que tem a sua importância e que merece ser respeitada também. Bom, o Vasco vem de 2024 muito bom. O time conseguiu acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro de uma forma invicta. Foram muito boas as apresentações e, diferentes de outros anos, a gente que acompanha futebol feminino sabe que sempre tem um desmanche aí dos times. Esse ano o Vasco manteve boa parte da sua base, só dispensou algumas atletas ali pontuais que não tinham muitas oportunidades, mas a base em si, os jogadores titulares permaneceram no Gigante da Colina. E agora eu vou falar para vocês o que é o projeto dessa partida contra o Fluminense. Vai ser um confronto difícil, vai ser um tira-teima, né? Porque nem Vasco nem Fluminense ainda venceram um clássico nesse campeonato carioca.
Então eu acredito que vai ser um jogo bastante equilibrado. O Vasco vem de uma goleada contra o Boa Vista, o Vasco ganhou de 13-0. Foi um jogo que o Vasco foi impiedoso, teve uma postura exemplar, marcação no alto, não deixou o Boa Vista jogar e foi muito bom para dar confiança para essas jogadoras. Então o Vasco vem com certeza bastante confiante e embalado depois dessa vitória. A nossa treinadora Verônica Coutinho, ela tem usado muito as jogadoras que chegaram também para brigar por titularidade. Outros jogadores que também estavam na reserva, vira e mexe, ganham oportunidades. Muitas jogadoras também retornaram de lesão. Então, basicamente, aí, cada jogo, cada desafio, ela tem usado como um laboratório para fazer testes e ver com quais atletas ela pode contar. Sendo assim, eu vou arriscar um time titular aqui, que pode ser que mude uma peça ou outra, mas vou arriscar com base aí nas últimas partidas que eu tenho assistido. Acredito que a Camila seja a goleira, ela já atuou nos últimos 2 jogos e não sofreu gols. Na lateral direita, a Maiara fez esse papel na última partida, e a zaga ali eu diria que é o setor mais certo, com a Lid, que é a nossa capitã, fazendo dupla com a Vilmara. Na lateral esquerda, a Índia fez essa troca com a Maiara, então eu vou arriscar que a Índia também vai ser a jogadora titular. No meio-campo, a Capanema fez uma excelente partida jogando ali de primeiro volante, então eu acredito que ela ganhe também uma oportunidade para fazer dupla, quem sabe, ou com a Maria Luísa ou com a Emily, mais conhecida como Loira. Ali no meio-campo a gente tem a Carolzinha, que joga de uma forma centralizada, nossa camisa 10, que eu também acredito que seja titular para essa partida. E lá na frente, provavelmente a gente vai jogar no esquema 4-3-3, então teremos 3 jogadoras ali, 2 jogando pelas extremidades e a Mavi, nossa artilheira centralizada, como sempre joga. Na ponta direita, acredito que a Graciela retorne ao time e na ponta esquerda, a Larissa Ramos continue como titular da posição. É importante a gente falar que a Carol Negrão, que é a reserva imediata da Mavi, tem entrado nas partidas e tem jogado muito bem. Nas últimas 2 partidas ela entrou, inclusive ela fez um golaço ali, uma meia bicicleta, então é uma jogadora que tem ajudado bastante. O que o Fluminense precisa tomar cuidado com o Vasco? O Vasco possui uma zaga, uma defesa bastante sólida, a dupla de zaga é bastante entrosada e as nossas pontas, elas são pontas velozes, então é preciso ficar ligado tanto na Graça quanto na Larissa. E eu nem preciso falar da Mavi, né? A Mavi, que já tem 19 gols nessa temporada de 2024, ela é a nossa artilheira, ela é a nossa princesinha da colina, é uma jogadora aí que tem muito talento, uma atacante nata. Se ela ficar ali desmarcada, ela vai guardar, não tem jeito. A Mavi tem essa característica, é uma centroavante que está sempre no lugar certo e na hora certa, e eu tenho certeza que isso não é sorte. Minha expectativa é que seja uma partida boa, que seja uma partida disputada, leal. E é claro, vou ficar na torcida para o Gigante da Colina levar a melhor nesse duelo contra o Fluminense. Valeu, Rafa, muito obrigada pelo espaço aqui para a gente falar do futebol feminino. E se precisar, estamos às ordens. Valeu! Bom, tá aí. Obrigado, Ju. Muito obrigado mesmo por participar aqui. Gente, o Instagram dela tá aqui na descrição. Sigam ela lá, mesmo sendo rival, né? No futebol feminino a gente tem um pouco menos de clubismo, né? Então a comunidade do futebol feminino se apoia mais, assim como a do vôlei. Então sigam ela lá, que ela faz um trabalho bem bacana com as meninas da Colina. Então, dada a provável escalação que ela trouxe, eu vou botar aí na tela o campinho com a provável escalação dela e com a escalação do Fluminense. Não é provável, é o time que vai a campo. O Fluminense vai a campo com a goleira Letícia, lembrando que a goleira Amanda Coimbra segue lesionada, então não está à disposição. Lateral direita, Karina, dupla de zaga, Yasmin e Cotrim. A Gislaine, que é a capitã do time, segue tratando lesão também. E na lateral esquerda, a Nath Branco. No meio, Camila Cristina e Patrícia De Rico. A Carol Firmino segue como desfalque também. E no ataque, aquela linha de 4 atacantes, a Anaísa pela ponta esquerda, a Verônica pela ponta direita. Eu estava com a suspeita de ser a Giovana Alves, mas vai ser a Verônica. E no miolo de ataque, Lurdinha, artilheira do campeonato, artilheira do Fluminense com 6 gols, e a Keké, que chegou já metendo 2 gols, jogando muito. Então esse é o time que o Hoffmann vai levar a campo para enfrentar o Vasco. É isso, galera. Como eu falei, o jogo vai ser no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, Campo do Arte Sul. A bola rola às 3 da tarde. Se você puder ir ao jogo, vá, assista a partida lá do estádio. Se você mora na Baixada ou próximo, é uma boa oportunidade de você ver o Fluminense, já que
Para quem mora na Baixada não é sempre muito fácil de vir ao Maracanã, né? Por exemplo, o jogo que eu acabei de trabalhar aqui foi sexta-feira, 9 da noite. Então, às vezes um jogo sábado, 3 da tarde, para quem mora na Baixada, é uma boa pedida, é um clássico, é uma semifinal. Então, se você puder, vá. Se você não puder, a Flu TV transmite narração do Daniel Kaiser, comentário do Gerson Júnior e reportagens do Matheus Matos. Matheus Matos que narrou Fluminense Resende aqui no canal. Ele mesmo, repórter da Flu TV, estará lá no Nivaldo fazendo as reportagens de campo. Beleza? Pedi mais uma vez para você se inscrever. Estamos com a meta de chegar a 1000 inscritos e o YouTube vai entregar muito mais o nosso canal para a torcida do Fluminense. Quando a gente passar de 1000 inscritos, é assim que o algoritmo funciona. Então, nos ajude a chegar nessa meta de 1000 inscritos. Para o pessoal aqui do YouTube que já consome o futebol masculino, também consumir o futebol feminino. Então, por favor, se inscreve. Manda para quem você sabe que gosta do futebol feminino também. Do vôlei, eu acompanho muito de perto as duas equipes. Semana que vem, inclusive, eu cubro na sexta o jogo de volta entre Fluminense e Vasco. Saio de Xerém, vou pra casa, fui tomar um banho, pegar a mala e viajo pra São Paulo, porque sábado tem Osasco e Fluminense lá pela Superliga. Então, manda pra aquele conhecida sua que gosta de futebol feminino, que gosta de vôlei feminino, pra ajudar a gente a chegar nos 1000 inscritos e trazer mais gente da bolha do Fluminense pra cá, né? A gente quer que o projeto, tanto do vôlei quanto do futebol feminino, tenha cada vez mais visibilidade e para isso precisamos angariar torcedores que só acompanham o futebol masculino. É um trabalho de formiguinha. Você se inscrevendo aqui, mandando para seus amigos já ajuda não só o canal, como também a esse projeto de aumentar a visibilidade das nossas guerreiras, beleza? É isso, nos vemos no vídeo de pós-jogo, que eu vou gravar lá direto do Nivaldo, analisando a partida. Eu não sei como que é a estrutura lá para trabalhar, se eu vou conseguir filmar o jogo, para trazer alguns lances aqui, mas eu acho que Full TV eu posso cortar e trazer. Então, trazer alguns lances aqui pro vídeo de pós-jogo, os gols que a gente analisar, a minha visão lá do estádio, o que eu pude analisar lá do jogo, enfim, tudo sobre o pós-jogo. Tem um vídeo lá do Nivaldo, assim que acabar a partida eu gravo, já subo de lá mesmo antes de ir pra casa. Então, mais um motivo para você se inscrever e ativar o sininho para você ficar sabendo de tudo do pós-jogo lá direto do Nivaldo, beleza? É isso, um beijo, obrigado e valeu!